Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliane e essa é mais uma transmissão do YouTube do Fraternidade das palestras e estudos sequenciados. Nesta oportunidade, nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos e já estamos na quarta parte e o tema deste momento é a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Como sempre começamos, fazemos uma leitura e uma prece breve e aí daremos seguimento às reflexões. Escolhemos hoje o livro do André Luiz, Agenda Cristã, que é a última mensagem, capítulo 50, Conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada é insofismável, mas se você não aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores, das esferas mais baixas, dentro delas perambulará infinitamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém poderá prever até onde descerá o seu espírito nos domínios da intranquilidade e da sombra. André Luiz. Pai de amor e bondade, que nós possamos nesse momento fazer a reflexão à luz da doutrina, colocando em nossos corações, Senhor, as orientações da espiritualidade maior, de modo que possam fazer diferença na nossa trajetória, na nossa vida, e que hoje e sempre possamos estar utilizando esses aprendizados em prol de nós mesmos, do próximo e da coletividade. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nos nossos estudos a respeito do Livro dos Espíritos, já passamos pelas 3 primeiras partes, né? A parte 1, causas primeiras, a segunda, no mundo espiritual, a terceira, das leis morais, e agora entramos na quarta parte, das esperanças e consolações, que é distribuído, né, organizado em 2 partes. Penas e recompensas terrestres e penas e recompensas futuras. Em penas e recompensas futuras, vem a reflexão do Livro dos Espíritos a respeito da intervenção de Deus nas penas e recompensas. É sabido que em todos os tempos, o homem sempre se preocupou com o seu futuro após o desencarne. Nas antigas culturas do Egito, os ritos e as crenças se preocupavam muito com a preservação do corpo físico, buscando que estivesse em melhores condições nas outras oportunidades da vida após a vida do corpo. Os gregos, com as suas crenças em divindades como as Parcas ou as Moiras, que eram divindades mitológicas femininas, elas personificavam para eles o destino e elas controlavam como se elas controlassem o fio da vida humana. Os hindus também tinham as suas crenças com os karmas, que era nada mais do que a lei de causa e efeito, levando a samsara aquelas rodas das reencarnações. E assim sucessivamente os povos tinham inúmeras crenças, até mesmo a dos 2 destinos distintos e eternos, céu e inferno. Mas o fato é que a ideia do nada, ela tem alguma coisa que não faz sentido à razão humana. Portanto, para a gente crer em Deus sem admitir a vida futura, isso não deixa de ser um contrassenso. Praticamente, todos os povos em todos os diferentes locais e tempos da humanidade creem na existência de penas e de recompensas futuras que viriam após a vida. Tanto é que Kardec faz uma pergunta
muito direta à espiritualidade, questionando que tipo de sentimento teria a maioria dos homens no momento da morte. Se seria a dúvida, se seria o temor ou se seria a esperança. Ao que a espiritualidade, de uma maneira muito assertiva, responde a Kardec, dizendo da seguinte forma: para os céticos empedernidos, vai ser o sentimento da dúvida. Para aqueles que se sentem culpados pelas suas atitudes, o temor. E aos homens de bem, a esperança. O fato é que a espiritualidade nos diz que a responsabilidade dos nossos atos, ela vai ser sempre a consequência da realidade da vida futura. Portanto, trata-se de semeadura e de colheita. A gente sabe que Deus é bondade e justiça e, portanto, Ele sempre vai agir com sabedoria, de colocar nas nossas vidas não o que a gente deseja, o que a gente quer, mas, sobretudo, aquilo com que a gente já consegue lidar, que a gente já tem uma maturidade espiritual de lidar. Portanto, é lógico que a justiça de Deus não vai estar concedendo a alguns dos seus filhos privilégios e a outros não ceder esses privilégios, porque legar a alguns mais do que aos outros seria uma injustiça. E Deus, na sua sabedoria e na sua misericórdia, Ele sempre vai estar identificando as necessidades individuais de cada um de seus filhos. Portanto, não é possível que Deus vá querer que alguns venham a usufruir no futuro sem terem tido o trabalho, sem terem tido o esforço próprio, usufruir benesses que outros só alcançaram com perseverança, com esforço, com trabalho e com dedicação. É por isso que todos nós temos um sentimento inato da justiça de Deus e que a gente sabe que isso já é como se fosse a intuição das penas e recompensas futuras. Até nós, nas nossas limitações, já percebemos, como a gente vê pela própria física, né? A primeira lei de Newton, que a gente chama de lei de ação e reação, quando Newton conceituava que a cada ação vai sempre corresponder uma reação de mesma intensidade, porém em sentidos contrários, que é justamente o que a gente não deixa de chamar de semeadura, né? E de colheita. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 963, da seguinte forma, ele fala assim, Deus se ocupa pessoalmente com cada homem. Não é Deus tão grande, mas muito grande, nós tão pequeninos, que para cada indivíduo em particular, ele tem a seus olhos alguma importância? Ao que a espiritualidade responde, que Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, porque nada, para a vontade de Deus, é destituído de valor. Então isso já é uma resposta de uma riqueza muito grande, né? Nem aquilo que a gente julga tão pequenino e tão desprovido de valia, é assim para o Senhor Deus. E Kardec vai mais à frente quando ele questiona que, assim, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou para nos punir? Será que esses atos individuais de cada um dos seres da criação não são insignificantes para Deus? E é como se a gente, né, tivesse apequenando Deus, fazendo que Ele fosse assim, se preocupando o tempo todo em nos criticar, em nos julgar, em nos punir, como se a gente quisesse antropomorfizar Deus por meio da nossa natureza humana atual e absolutamente imperfeita. E a espiritualidade responde para Kardec da seguinte forma, que se nós, errando, agindo de uma forma equivocada e errônea, violamos as leis de Deus, isso não é responsabilidade de Deus, isso são escolhas pessoais nossas. E que se um homem comete um excesso qualquer, Deus não vai proferir para ele um julgamento no sentido,
erraste, foste guloso, vou te punir. Deus traça parâmetros, diretrizes, traça limites, né? Então, assim, por exemplo, a enfermidade é um limite para o nosso excesso. E muitas vezes o que a gente compreende como a morte do corpo físico são consequências também desses excessos. Então, a própria consequência, que muitos de nós chamaríamos de punição, é o resultado da infração das leis divinas. Apenas isso. Portanto, a gente escolhe. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio, embora o nosso livre-arbítrio ele não seja absoluto, ele seja relativo, conforme aquilo que já podemos ter. E Deus estabelece essas diretrizes, que nada mais são do que as leis divinas, as leis morais, diretrizes que vão sempre reger o universo e que são leis interrogáveis, que elas não vão ser trocadas a bel prazer, são eternas, são imutáveis. Portanto, nessa nossa jornada evolutiva, a gente vai recebendo as diretrizes e as orientações. É como se fosse a pedagogia celeste, que ela não é punitiva, é uma pedagogia educativa, progressiva e amorosa, que vai nos cobrando na medida que a gente pode oferecer. Portanto, todas as nossas ações elas vão estar sendo submetidas às leis de Deus. Não existe nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que em sendo uma violação de Deus, das leis de Deus, né, dessas leis, ela não vai gerar uma consequência, não como punição, mas como um aprendizado. E se a gente sofre, a gente não pode estar colocando essa dor na conta do Pai, mas simplesmente compreendendo que somos nós os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura por meio das nossas escolhas. Justamente no Livro dos Espíritos, também dando sequência a essa reflexão, a espiritualidade ela apresenta uma historinha, um apólogo, né, dizendo assim que é como se um pai tivesse dado ao seu filho a educação, a instrução e os meios para se guiar. E aí ele cede, né, uma gleba, um campo, para que ele possa cultivar e vai falando assim, ó, eis aqui a orientação e as regras que você deve seguir, para que você cultive esse campo, para que você trate. Se você cuidar e tornar fértil e produtiva essa terra, a tua existência, o teu conforto, o teu bem-estar está assegurado. Se você cuidar, esse campo vai produzir e vai proporcionar o teu repouso na velhice, que é o quê? O futuro. Se você desprezar, você não vai produzir e vai poder até morrer de fome. Então, Deus dá as condições, dá a orientação e deixa proceder livremente. E o que vai acontecendo? Se a gente souber, nas nossas experiências reencarnatórias, estar usando do trabalho, do esforço, da perseverança, da dedicação, da paciência, a gente vai ter oportunidade de ser esse campo fecundo que produz. Então, o campo vai sempre estar produzindo na razão dos cuidados dispensados, né? A negligência vai trazer o quê? Prejuízo. E o cuidado? O cuidado vai trazer a consequência positiva. E Deus não nos deixa sozinhos nessa jornada, nessa caminhada. Ele nos orienta, nos adverte por meio da espiritualidade, por meio daqueles irmãos que já têm uma trajetória mais avançada e nos servem de colaboradores durante a existência, aqueles que estão nos papéis de amigos, de genitores. E é importante que a gente possa estar fazendo essa escuta, né? Essa escuta qualificada. E cada vez que a gente vai crescendo mais um pouquinho, Deus, na sua misericórdia infinita, nos oferece outras oportunidades de aprendizado e de crescimento por meio dessas reencarnações. Vai nos oferecendo os recursos para a gente estar reparando os erros pregressos, os erros passados, e vai nos concedendo uma após outra oportunidades. Jesus também nos orientava muito
por meio das parábolas, né? A gente vai vendo a parábola do servo incompassivo, quando ele vai falando da misericórdia, vai falando do perdão, do bom samaritano, da gente estar se colocando à disposição do outro, do óbolo da viúva, quando aquela oferece até mesmo o que lhe é necessário. Portanto, se por um lado as leis divinas são inderrogáveis, sempre a bondade e a misericórdia de Deus vai estar movimentando ativos e oportunidades para nos auxiliar. A gente vê isso tanto na literatura espírita, que muitas das vezes são o quê? Estudos de casos reais, justamente da aplicação dessa providência divina e da lei de justiça de Deus. É mesmo no livro Nosso Lar, quando André Luiz, depois de padecer tanto, já na erraticidade, portanto, né, seria uma situação de pena futura, depois de uma vida onde ele desperdiçou uma série de oportunidades, sobretudo do cuidado com o vaso físico, quando ele sofre na espiritualidade e quando ele faz uma prece sincera no umbral, ele recebe praticamente imediatamente socorro dos trabalhadores da espiritualidade que o levam para uma estação de tratamento e de recuperação. Muitas outras situações do livro Nosso Lar também. A situação espiritual do pai de André Luiz, que ele se encontrava perseguido, desequilibrado no umbral, quando ele já despido do véu da falsa moralidade que escondia a sua real condição, padecia ainda obsidiado por duas entidades femininas aos quais ele havia lesado efetivamente na sua reencarnação. Então, nessa situação, a misericórdia de Deus vem para auxiliá-lo e levantá-lo quando ele já não tem mais forças para isso, o pai de André Luiz. Quando a mãe de André Luiz, ela se dispõe a retornar ao círculo do corpo de carne e acolhendo novamente aquele que lhe foi esposo, numa outra oportunidade como esposo, e aquelas duas entidades sofredoras como filhas diletas do coração, para que eles pudessem restabelecer de uma forma equilibrada os laços de afeto. Aí a gente vai vendo em tantas outras oportunidades também, quando a senhora Laura, que recebe André Luiz na sua casa, em nosso lar, que ela conta para André Luiz que depois de uma vida de provação, de muita dificuldade, quando ela se tornou uma jovem viúva e teve que movimentar todas as suas energias, confiança e fé para educar e criar os filhos, e ela, ao desencarnar, reencontra na espiritualidade o esposo que a havia precedido, e os laços de afeto eram tão fortes e duradouros que ele, já desencarnado, o esposo de Dona Laura, trabalhava na pátria espiritual em prol dos seus semelhantes e foi juntando, não vamos dizer dividendos, mas foi juntando condições para pleitear um espacinho, né? uma casa na espiritualidade, para que ele pudesse receber Dona Laura e os filhos já desencarnados e eles pudessem dar seguimento ao seu crescimento e evolução espiritual, preparando uma próxima reencarnação. Então a gente vê que tanto essas penas, que seriam as dores, como as recompensas, que seriam as benesses recebidas após o desencarne, tanto na erraticidade, enquanto desencarnados, quanto em outras oportunidades reencarnatórias nas vidas futuras, elas nada mais deixam de ser do que a colheita da semeadura pregressa. As consequências dos nossos atos. E felizmente a oportunidade da gente saber que, embora as leis divinas sejam inderrogáveis, existe uma modulação muito amorosa e muito justa de Deus, que não nos cobra o que a gente não pode dar e nos oportuniza novas possibilidades, novas experiências, para que a gente possa rever as nossas ações, ressignificar as nossas dores e estar trabalhando em prol do nosso próprio crescimento espiritual. Então,
que a gente possa compreender que nós precisamos estar fazendo esse nosso trabalho de autoajuda, observando, estudando, orando, confiando, perseverando, mas acima de tudo, agindo e agindo no bem, deixando as mágoas, deixando as dores, deixando as mazelas para trás, mas utilizando aquilo que já é aprendizado para fomentar essa nossa caminhada e para a gente não desistir, confiando que Deus está buscando o melhor para cada um de seus filhos que somos nós. Então, era essa reflexão que nós tínhamos para este momento e que a gente possa agradecer a Deus nosso Pai, que sejamos sempre confiantes, confiantes na vida, confiantes na espiritualidade, confiantes nas nossas capacidades e saibamos que jamais estamos e jamais estaremos sozinhos. Estamos o tempo todo sendo amparados, sendo protegidos pela espiritualidade, mas é preciso que nós também nos vinculemos às forças do bem, às forças do amor, para que nos momentos de fragilidade maior, de desafios maior, nós não desistamos, que nós possamos prosseguir, confiantes em Deus nosso Pai e no futuro que há de vir. Assim seja, graças a Deus.